Eu uso critérios e estratégias para avaliar os meus fundos imobiliários. E é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje no vídeo. Mas eu também utilizo alguns critérios, algumas estratégias para avaliar fins de crescimento, os fins de equilíbrio e os fins lucrativos. Então, eu vou passar para vocês a estratégia que eu utilizo para fazer a análise dos fins gerais e algumas estratégias que eu utilizo para fazer a análise de qual fim que eu vejo que é de crescimento, de equilíbrio e de lucratividade. Como eu filtro isso? No vídeo de hoje vamos falar sobre isso. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo, não é mesmo? A primeira coisa que eu busco avaliar é o valor patrimonial. O valor patrimonial, tenho ele como uma regra sempre acima de 1 bi. Fundos imobiliários de 1 bi acima de 1 bi. Por quê? Isso me traz mais tranquilidade, isso me traz uma sensação de que o meu dinheiro investido está mais protegido, que o risco daquele fundo vier a quebrar, vier a ocorrer algo, é menor do que outros fundos. Então, eu tenho isso como um critério crucial que eu utilizo em todos os FIIs que eu vou ter na minha carteira. O segundo critério que eu utilizo é a avaliação do P sobre VP. O que seria isso, P sobre VP? Vocês sabem que eu já trago aqui uma linguagem descomplicada para que vocês já ouçam aqui e já queiram botar em prática e vá mesmo botar em prática e fazer o seu dinheiro render. O P sobre VP é o valor da cota que você vai comprar sobre o valor patrimonial. E eu utilizo o seguinte critério: o P sobre VP abaixo de 1 ou igualado a 1. Se ele estiver abaixo de 1, significa que aquele fundo imobiliário ele está abaixo do seu valor de mercado. E aí você tem que ter de critério do motivo dele estar abaixo do valor de mercado, né? E se ele tiver A1, ele está no valor ideal ali dele. Se ele tiver acima de 1, ele está sendo cobrado acima do valor patrimonial dele. Então ele está caro. Então eu não opto por fundos que estejam acima de 1. Eu sempre opto 1 ali, que é o equilíbrio dele, ou abaixo de 1, que está um pouco mais barato, mas eu vou atrás do fundamento para saber o motivo dele estar um pouco mais barato. Se for viável, eu vou ter ele na minha carteira. A terceira coisa que eu utilizo como régua de medição é a vacância. O que é a vacância? A vacância é quando tem os galpões, tem as lojas e ela está vazia ou ela está ocupada. Eu sempre vejo ali quantos imóveis aquele fundo tem. E aí eu avalio a seguinte coisa: se esse imóvel aqui ele tem 10 lojas, 10 galpões logísticos ou algo do tipo, ele me é ali aperfeiçoado aos meus olhos. Se ele tiver menos, ele já não é tanto. E aí depois eu vou para a vacância, que é a ocupação, se ele está ocupado ou não. Aí o que que eu olho? Se ele tem 10 imóveis e tiver 1 ou 2 desocupado, ainda é bacana de se ter na minha carteira. Mas se ele tiver 10 imóveis e tiver 5 ou mais desocupado, aí eu não já pulo esse fundo e não quero ter ele na minha carteira. E outra coisa também que eu utilizo como critério nesse mundo aí da vacância é tentar ver até quando vai os contratos daquele galpão logístico que foi alugado, vamos supor, para o Mercado Livre. Ele alugou para o Mercado Livre e o Mercado Livre fez um contrato com ele de quantos anos? De 2, de 3, de 5 anos ali alocado? Então isso também me traz segurança para saber quando é que vai vencer cada contrato ali que ele está fazendo. Então, já é algo a se observar. E aonde você encontra essa observação? Normalmente no site de cada fundo imobiliário você consegue encontrar essas informações bem rápido e simples. O outro critério de avaliação que eu utilizo, que acredito também ser importante, é o dividend yield. O que é o dividend yield? É quanto você vai receber por aquela cota ali que você está comprando. Eu tenho o seguinte critério:
que esse fundo imobiliário ele precise render mais do que a poupança, lógico, e que ele me volte de lucratividade ao menos 0,75 ao mês ou 9% ao ano. Esse é um critério que eu sempre utilizei, que ele me retorne 0,25 ao mês ou 9% ao ano, para ser mais exato. É um critério que eu tenho, então eu não quero ter na minha carteira fundos imobiliários que me paguem menos do que isso. Se me pagar mais, é atrativo, mas não é a minha principal fonte de avaliação nesse critério geral. Porque passando para vocês e relembrando, eu disse que eu avalio 3 formas, que é o de crescimento, o de equilíbrio e o de lucratividade, e a gente vai chegar lá. Mas no critério geral, a avaliação do dividend yield, ele não é algo tão atrativo aos meus olhos. Mas em um desses leques, ele é sim bem atrativo. E a próxima avaliação que eu utilizo é a seguinte: como ele é gerenciado, por quem ele é gerenciado. Então, eu sempre busco essas informações. Esse fundo imobiliário, ele é gerenciado por quem? Quem faz a direção dele? Está sendo um bom gestor? É sempre bom você ter esse leque de uma pesquisa mais aprofundada, mais aguçada. E o próximo regra que eu utilizo é: não quero ter mais de 3 fundos imobiliários por setor. Como seria esse ter mais de 3 fundos imobiliários por setor? Vou dar um exemplo que você queira ter mais de 3 fundos imobiliários na tua carteira do setor híbrido. Mas só que aí você está iniciando e aquilo vai dificultar você fazer a avaliação ali mês a mês, se ele está sendo rentável ou não para você. Então, um critério que eu utilizo é de ter de 2 a no máximo 3 fundos imobiliários por cada segmento. Existem alguns segmentos, como o logístico, como o hospitalar, como o híbrido, shopping e daí por diante, dentre outros. Eu opto sempre e no máximo por 3 de cada setor. De 1 a 3, por exemplo, o hospitalar, eu não tenho nenhum na minha carteira. Mas eu tenho híbridos, eu tenho o logístico, eu tenho o de shopping. São os que eu opto, então eu tenho no máximo 3 de cada. Não mais do que isso se você está iniciando ou se você está aí numa fase intermediária, digamos assim. Ok? Agora vamos para a avaliação que eu falei com vocês desses segmentos, o de crescimento, o de estabilidade e o de lucratividade. Como eu filtro fundos imobiliários lucrativos? Eu tenho um critério de ter esse critério principal que eu passei para vocês, mas quando eu quero ter fundo lucrativo na minha carteira, eu vou para um leque um pouco mais arrojado, um pouco mais arriscado, digamos assim. Então, se eu encontro um fundo imobiliário ali nas minhas avaliações, que ele está pagando 14% ao ano, 15% ao ano, e o valor patrimonial dele é de acordo com os meus critérios, e a vacância dele é equilibrada, eu vou ter ele na minha carteira para que eu aumente a lucratividade, para que eu aumente a rentabilidade da minha carteira. Então, eu vou ter ao menos um fundo ali que é arrojado, que é arriscado, mas que me dá lucratividade. Eu sigo esse critério. Tenho ali os meus fundos imobiliários de base, de segurança, e tenho um ali que é arrojado, que tem um alto risco, mas que eu pago esse risco para ter ele na carteira e ter um pouco mais de rentabilidade. Então é essa dica aí que fica já para você. Você pode ter ali teus fins de equilíbrio ali, que te dê uma lucratividade razoável, que tenha os critérios já citados anteriormente, mas que você tenha pelo menos um ali que te dê uma rentabilidade boa, acima da média, ainda que ele seja arriscado, mas que arrisque um pouquinho só do teu patrimônio para você ter uma rentabilidade
maior, digamos assim. E o de crescimento. Eu sempre observo alguns fundos imobiliários que eles estão em crescente. E aí, desses que estão em crescente, que eu vejo que ele tem potencial para crescer, de acordo com as minhas avaliações feitas, eu vou ter ele na minha carteira. Porque ele pode futuramente me dar uma rentabilidade boa, ele pode futuramente me dar uma lucratividade bacana para minha carteira. Então, fico de olho também nesse filtro aí dos fins de crescimento. E os de equilíbrio é os que seguem o critério já falado. De patrimônio, P sobre VP, vacância, um ramo ali. Outra coisa que eu quero trazer para vocês, que eu vejo que é algo interessante a ser dito, é vocês fazerem uma avaliação dos últimos 12 meses do desempenho daquele fundo e avaliar como ele se comportou no período da pandemia, no período de crise financeira que tivemos. Como ele se comportou? Ele teve uma grande queda, ele se manteve ali em equilíbrio, não crescendo mais em equilíbrio. Isso te dá segurança. Isso mostra que aquele fundo imobiliário ele é capaz de te trazer uma rentabilidade boa futuramente, ainda que agora ele não traga. E que ele é capaz de se sustentar, de se manter em períodos de crise, se vier a ocorrer. Então, isso te dá uma segurança a mais. E é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo ele agregue valor na tua vida. Se ele agregou valor na tua vida, eu peço que você deixe aqui nos comentários e venha fazer parte do canal. E até o próximo vídeo por aqui. Tchau, tchau!